Muito bem, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 13 minutos. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Estamos começando mais uma edição do programa RB Notícias, aqui na sua TV Rio Branco, ao vivo para você. Agora são 11 horas e 13 minutos. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco. E também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Paca, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15 ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Todos os programas estão lá disponíveis para você. O nosso convidado especial de hoje é o superintendente, quase que eu digo delegado. Delegado é coisa do passado. Superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui no Acre, o economista e ex-deputado federal, Taumaturgo Lima. Ele é fiscal não. Auditor. Agora é auditor. Tudo mudou. A gente tem que se atualizar. Então, não é mais delegado, não é mais também fiscal, é sim auditor. Auditor de carreira, concursado desde 96, mais de 20 anos de profissão e está no Ministério, no comando há uns 4 anos. 4 anos. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, principalmente sobre o teor da MP 936, editada em 1º de abril deste ano, que versa sobre a redução da jornada de trabalho, redução de salários e também de auxílio, ou melhor, de benefício. O auxílio é o outro, né? É um benefício que, na verdade, quer dizer a mesma coisa. O auxílio às empresas como forma de evitar ou minimizar, digo, os efeitos da crise provocada pelo coronavírus na nossa economia, gerando uma nova crise. Então, o governo quer, com essa medida, minimizar, então, os efeitos negativos na nossa economia. Seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Muniz. Também para mim é uma honra poder participar do seu programa. Afinal de contas, o superintendente, a MP já está valendo, agora opcional, né? Não é algo automático. As empresas precisam aderir, então. É isso? A MP já está valendo a partir do dia 2. Que ela foi publicada, ela tem a edição do dia 1º, mas ela amanheceu no dia 2, e para que ela seja, a empresa precisa se manifestar o seu desejo de aderir ao que a MP está oferecendo, porque essa MP, que é uma medida emergencial de preservação do emprego e da renda do trabalhador, ela vem num momento difícil que o mundo todo está enfrentando. As empresas, muitas das empresas não estão com a sua força de trabalho trabalhando porque estão fechadas ou trabalhando parcialmente com a questão do isolamento e da prevenção. Então, se surgiu essa necessidade do governo de prestar um auxílio tanto ao trabalhador quanto à empresa, e ver essa medida emergencial que ela contempla o trabalhador, o empregador, a fazer a proposta com o trabalhador de 25%, 50% e 70% da redução do salário e da jornada. Ou então 70%, ou então da suspensão do contrato de trabalho. E com isso o governo participa com auxílio ao empregador. Se ele tem uma redução de 25% do seu salário e da jornada, o governo vai entrar com a participação de um benefício de 25% também, baseado no seguro-desemprego que ele teria direito. É calculado na plataforma do seguro-desemprego, vamos supor, se ele tinha direito a seguro-desemprego de R$ 1.200, R$ 1.500, ele vai ter direito à complementação de 25% do salário dele, baseado nesse valor do seguro-desemprego. Se o contrato for suspenso, ele não tem trabalho, então o governo vai entrar com 100% do seguro-desemprego do que ele teria direito, e a empresa não vai ter nenhuma despesa com isso aí. Pode ser feito por 30 ou 60 dias, legal. 30 e 30. Então, é uma situação que vem, é uma forma que o governo encontrou de ajudar tanto
aos empresários quanto aos trabalhadores. Ok. Só explicando aos telespectadores menos esclarecidos, é que MP é as iniciais de medida provisória. É um ato do presidente da República, que pode ser aprovado depois ou não, pelo Congresso Nacional. Se essa que já está valendo, é um dispositivo que as autoridades têm para resolver o problema emergencial, como é o caso, né? Todas as empresas, superintendente, terão direito a esse benefício? Todas as empresas poderão participar, com empregados que estejam registrados. Como é que ela vai participar para ter acesso a esse benefício? A empresa pode fazer o acordo individual com o seu empregado, desde que o empregado ganhe menos de R$ 3.135 ou acima de 12 mil. Se ele ganha até 3.135, a empresa pode fazer um acordo individual com esse empregado. Mas quais são as exigências? Ela tem que comunicar o empregado 2 dias antes e comunicar ao sindicato. Ela faz o acordo, comunica ao trabalhador, comunica ao sindicato durante 10 dias depois do aceite, num período de 10 dias, depois que ele aceitou fazer o acordo empregado e empregador, e também nesse mesmo prazo, o empregador tem que informar ao Ministério da Economia, através do sistema da plataforma Empregador Web. Isso aí todos os contadores já sabem como funciona, e os salários que estão entre 3 mil e 12 mil, vai ter que ser feito o acordo ou a convenção coletiva de trabalho e também informado na plataforma do Ministério do Trabalho. Levando em conta que a média salarial dos acreanos, sobretudo dos rio-branquenses, de fato não, mas de direito eu acho que 100% serão beneficiados, né? Não, mas o benefício é para todos os trabalhadores, independente da faixa salarial dele, ele vai ter direito. Se você ganha... o que vai diminuir é o valor, então. É o valor. Você ganha, vamos supor, 15 mil reais. O empregador optou pela suspensão do seu contrato de trabalho. Sim. O governo vai pagar o teto do seguro-desemprego dele, que seria R$ 1.800, entendeu? Por isso que se encaixa no que eu quero dizer de direito, agora, não de fato. Aqui, o brasileiro, a média salarial dele, a R$ 3.000, R$ 3.135, isso aí, a maioria vai ser feita pelo acordo individual, não necessitando de ter o acordo coletivo. Mas no estado do Acre, tanto a Fecomércio quanto a Federação da Indústria e do Comércio já estão trabalhando uma convenção coletiva com as suas categorias, com os sindicatos, e quando ela firmar essa convenção coletiva, as empresas automaticamente já estão aptas, diante da convenção coletiva, para fazer a negociação com seus trabalhadores, ficando dependente apenas de informar daqueles empregados do qual ela fez o acordo, a plataforma do Ministério da Economia e da Secretaria do Trabalho. Ou seja, o tradicional acordo coletivo, ele não foi extinto na reforma trabalhista. Não. É uma questão opcional, é isso? É uma questão que ganhou até força, porque se você fizer um acordo coletivo, a sua atividade com a categoria, ele inclusive, o negociado prevalece sobre o legislado. Isso é que ficou decidido. Negociado sobre o legislado. Muita gente se posicionou contra isso, superintendente. Não sei por quê. Mas continua valendo. Teve muitos questionamentos sobre isso, mas continua valendo. Pelo que o senhor está sentindo aí, as empresas, evidentemente, isso vai amenizar de fato a crise? Eu acredito que é uma ajuda importantíssima e que veio num momento bom, porque se a sua empresa está fechada, você está com o empregado em casa, ela não está produzindo, você tem que pagar água, luz, telefone, encargos. Então, se você pode suspender ou reduzir e o trabalhador também não ficar prejudicado numa totalidade, é melhor do que perder o emprego. Pelo menos eu vejo dessa forma. E esse é o pensamento do Ministério da Economia, porque uma empresa fechada, ela não tem como pagar seus empregados.
E se você fizer uma negociação dessa, ela é boa, ela vai resolver os teus problemas todos? Não. Mas pelo menos você ainda vai ter uma renda para poder atravessar essa crise. É assim que é o entendimento e que é o pensamento que traz a medida provisória. Ou seja, na prática, as empresas, em comum acordo com os servidores, os funcionários, podem reduzir a carga de trabalho, jornada de trabalho. Em 25%, 50% e 70%. Reduzir a jornada, os salários. Isso. Ou optar pela suspensão. Em Total. alguns casos, em algumas empresas, é melhor, então, a suspensão. Nem sempre, porque se a empresa ela está produzindo não com 100% da sua força, se ela não precisa de 25% da minha força de trabalho, eu preciso de 50%, ela além de continuar trabalhando, produzindo, ela ainda vai ter um auxílio, o auxílio emergencial do governo. Agora, se ela está totalmente parada, aí a suspensão era o que ia atender a sua expectativa. Agora, isso tem que ficar bem claro. Essa MP, ela só vale pelo período emergencial que o país está atravessando. 60 dias e 90, no caso da suspensão. Então, é um pouco período, né? Porque, na verdade, os efeitos da crise, eu espero, certamente serão muito mais duradouros, né? Mas isso aí é para atender o momento da prevenção e do isolamento. Com a crise, ela, se Deus quiser, ela vai passar. A partir do momento que cessar a crise, também essa medida provisória vai cessar e não terá os efeitos. O que vai valer é a legislação que está em vigor do trabalhador, do empregado. Vou dar um exemplo prático aqui, depois faria uma pergunta ao superintendente. Uma amiga minha, microempresária, ela tinha mais de 10 funcionários, mas teve que reduzir antes mesmo da crise e iniciou esse ano com 6 funcionários. Com a crise, caiu o movimento, evidentemente, ela ficou só com 1 funcionário e teve que demitir 5, ela não sabia dessa ajuda. Se tivesse sido editado antes, talvez poderia ter evitado. Ela podia ter participado, participar. Agora, o que acontece? Vai ter que pagar a rescisão, mas é uma opção que ela teve. Não dá mais para continuar. E tem um momento que, para as empresas, melhor dizendo, é muito melhor dar um jeito de negociar, inclusive, os salários do que demitir, porque já não está com dinheiro para pagar em dia. Aí vai demitir, vai ter que pagar a rescisão. É mais uma despesa. Um momento desse, Muniz, é um momento muito difícil, onde todo mundo está com dificuldade. Está o empresário, está o trabalhador. Então, essa medida provisória, ela dá a oportunidade de se negociar, que todos vão perder, não adianta. Todos vão perder, mas de perder menos. Então, se eu vou perder meu emprego, eu tenho a possibilidade da garantia do emprego, porque se você fez o acordo, o trabalhador fez o acordo com a empresa, ele tem a estabilidade provisória de 30 dias, se foi o seu acordo, ou de 60, se foi de 60 dias. Então, ele tem uma estabilidade provisória que o empregador não pode mandar ele embora. Se o empregador mandar o trabalhador embora nesse período, o empregador vai ter que pagar a rescisão dele, que ele teria direito lá atrás, e mais sobre a quebra de contrato provisório que ele fez. E quando ele volta, se tudo direitinho, ele cumpriu, o empregador cumpriu, ele volta, passa a crise, ele está com o emprego dele, ele ainda tem estabilidade de 60 dias. Entendi. Então, eu vejo assim, não é o mundo que nós queríamos, ninguém queria isso, mas entre perder um emprego, é melhor se negociar hoje do que você perder o emprego. É o caso da sua colega que você falou. Ela demitiu 4 empregadores. 5. Ela vai ter prejuízo porque a produção dela diminuiu. O trabalhador ficou sem emprego e não teve nem a oportunidade de dizer se queria ou não participar dessa negociação. E é lógico, o empregado, o acordo só vai ser feito se o empregado aceitar, der o aceite, não é o empregador que vai fazer
unilateral esse contrato. Então, o momento não é simples, não está fácil para ninguém. E, pelo menos, o trabalhador tem a oportunidade de dizer, não, eu vou participar, eu quero participar do acordo de 25%, de 50% que o empregador vai colocar para ele, ou de 70%. Porque se ele suspende o contrato, o trabalhador não vai trabalhar, esse período não tem encargos para a empresa. Isso. E ele pode fazer um biscate. E ele Tá vai livre, né? E ele vai receber o seguro-desemprego que ele teria direito se tivesse sido mandado embora. Então, é uma opção vantajosa para a gente esperar passar a crise. Eu acho que foi uma medida... É como o seguro-desemprego não formalizado. Exatamente. Eu acho que a medida provisória ela foi bem pensada, vai atender a todas as empresas. Agora, se a empresa tem isso é para a empresa que tem um faturamento abaixo de 4 milhões e 800 mil reais. Se a empresa tem... A maioria aqui se encaixa, então. Faturamento acima de 4 milhões e 800, ela vai ter que arcar com 30%. Mas mesmo assim vai haver uma ajuda. Mas já é uma ajuda. No lugar de 100, ser 30... A maioria se encaixa nesse perfil, né? Aqui. Exatamente. Eu achei que ela contemplou muito bem e dá para fazer a negociação e a gente passar essa crise. Espero que essa crise passe logo e tudo volte ao normal. Vamos aos informais, mas como se trata de trabalho, é importante também a sua opinião. No caso dos microempreendedores individuais e os desempregados, os biscaiteiros, coitados, que estão tendo essa ajuda, alguns de 600, outros de R$ 1.200. De qualquer forma, na sua opinião, isso vai pelo menos amenizar a situação ou não vai fazer muita diferença? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Agora são 11 horas e 30 minutos no Acre. Até já. Muito bem, estamos de volta com a RB Notícias, primeira edição ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 33 minutos. Um bom dia especial para a dona Madalena, assistindo ao nosso programa lá no Calafate, e a todos vocês que estão a nos prestigiar. Muito obrigado pela audiência. Nós temos aqui o apoio do Ara Super, que juntamente com a Araújo Mix, compõe aí a maior, a mais antiga e a melhor rede de supermercados do Acre. Faça como o superintendente regional do Ministério do Trabalho, o Taumaturgo Lima, seja também cliente Araújo, olha o sorriso dele. Nós temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, funcionam em 2 endereços. Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, a matriz, a filial, na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Temos também o apoio da oficina do meu amigo Sampaio. A sua máquina de lavar está velha, não está funcionando, está seminova, mas não está prestando, leve a máquina então na oficina do Sampaio, que ela vai sair na Alvínia, você vai pagar um preço simbólico, justo por isso, ainda vai ter garantia de 6 meses a 12 meses, ok? O endereço é fácil, Rua Leblon, número 100, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, em frente à escola Heloísa Mourão Marques. Ali próximo ao antigo posto do Romeu, ok? 11h34, se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a entrevistar desde o primeiro bloco o superintendente regional do Ministério do Trabalho, o ex-deputado e economista Taumaturgo Lima. Superintendente, o governo federal investiu quase 100 bilhões de reais para socorrer de forma emergencial cerca de... Vai chegar aos 55 milhões porque muita gente acabou sendo incluída depois. A pergunta é o seguinte, apesar deles serem informais, mas são trabalhadores, interessa também ao governo, interessa ao Ministério do Trabalho, claro. É evidente que não vai resolver o problema deles. Para alguns, pode ser a solução nesses 60 dias, para outros não. Mas qual é a sua visão sobre isso? A minha visão
que esses recursos que foram disponibilizados, eles vêm num bom momento, porque essas pessoas que estão na informalidade, normalmente eles trabalham na rua, eles vendem vários tipos de produtos, e o momento agora que nós estamos enfrentando não permite que ele realize a sua atividade. Então, ele está em casa, muitos deles não têm uma outra fonte de renda, e esses R$ 600 vêm exatamente para minimizar essa crise que esses trabalhadores estão passando. Eu vejo que não vai resolver o problema dos brasileiros com esses R$ 600, mas eu garanto que é uma ajuda muito importante para essas pessoas que estão nessa situação, porque hoje tem muitas pessoas que trabalham no sinal, trabalham nos mercados, ou vendem um produto que eles hoje não estão podendo levar seu produto para nenhum cliente. Hoje a maioria do comércio ele tá acontecendo através do delivery, mas a maioria desses trabalhadores ele não tem as condições necessárias para que ele faça as suas vendas através de um delivery. Eu tenho alguns amigos que vendem pela internet, mas mesmo assim o movimento caiu mais de 50%. Pois é, para quem caiu 50%, está difícil. Agora você imagine para quem caiu 100%, porque ele está sem opção nenhuma, ele tem que ficar em casa, ele não tem para onde ir, ele tem que ficar em casa. Essa pessoa precisa de ajuda. E eu acho que esses recursos vão ajudar bastante a essas pessoas, a esse cidadão brasileiro. Muito bem, vamos abrir aqui um parênteses para a gente não misturar as coisas. Eu quero a sua opinião agora, não como superintendente, para depois alguém emita alguma opinião, talvez até infundada, enfim. A sua opinião como economista, tá? Como economista. Para alguns, pegaram pesado demais em algumas cidades, não de forma geral, em algumas cidades, com relação ao isolamento, ao confinamento, a quarentena, como queiram. Você acha que essa medida foi correta ou poderia ser mais flexível? Olha, existe uma discussão muito grande a respeito desse assunto. Eu, por exemplo, eu acho assim, a prevenção ela tem que ser feita, porque nós estamos diante de uma pandemia que nós não temos conhecimento qual é o remédio, qual é o tratamento. A única coisa que a gente vê aí é um respirador, um medicamento, ninguém nunca ouviu falar qual é o medicamento. Então, tem muitas opiniões, eu não queria entrar nesse mérito não, porque eu acho que o momento é um momento difícil. E eu vejo que a prevenção é importante. Agora, como vai ser feita em relação ao que você está falando da economia, do comércio, eu acho que cada empresário sabe como é que deve ser feita, quais são os cuidados que tem que ser tomado. E nós temos exemplos de outros países que passaram uma situação muito difícil. E o Brasil até agora tem conseguido, apesar que nós estamos com situações bem como é o nosso caso do nosso vizinho em Manaus, está muito difícil. Agora isso aí, eu acho que a prevenção tem que ser feita. Manaus depois do Sul e Sudeste é onde há a preocupação maior. Ontem eu teve uma... Lá foi muito difícil o dia de ontem. Certo. Agora, na minha opinião, a prevenção tem que ser feita e nós temos que ter cuidado porque se tiver um surto dessa pandemia, para onde é que nós vamos? Não tem lugar para todo mundo no hospital. Então, a melhor coisa é não acontecer nada. E Deus vai nós vamos fazer a nossa prevenção, cada um vai fazer a sua e nós vamos atravessar essa crise, eu tenho muita fé nisso. Ontem eu postei um pequeno comentário dizendo que o confinamento, o isolamento em si só não será a solução desse problema, né? Mas o senhor admite que
cuidar da economia é tão importante quanto cuidar da saúde? Sim, a economia ela é importante porque sem o crescimento econômico, nós precisamos da economia para a sobrevivência. Mas eu tenho um pensamento assim, entre a vida e a economia, eu acho que a vida ela é um bem que nós não podemos menosprezar. E a prevenção, eu vejo assim, que você pode fazer a prevenção e estar cuidando de certos setores da economia, agora, porque também você é doente, não vai poder produzir. E nós acreditamos que isso vai passar. É melhor nós atravessarmos essa crise com vida, com uma boa saúde e cuidar da economia no futuro. Entendi. Agora, sabemos da importância que é a economia. E tem muitos setores que dá para você fazer a prevenção e esses setores estarem funcionando, como tem outras atividades que durante essa crise dá para você fazer prevenção também e trabalhando. Então, tem muitas situações que elas não poderão ser generalizadas. Isso é uma opinião minha, que eu vejo assim. E a prevenção, eu faço a prevenção toda como ela é orientada pelos médicos, pelo Ministério da Saúde. Eu faço o máximo que eu posso. Nós temos aí dois polos, o dos profissionais da saúde, sobretudo os infectologistas, os virologistas, e outros economistas. E o seguinte, os economistas defendem a tese de que devemos preservar as pessoas do grupo de risco, continuar com as escolas fechadas e a maioria dos órgãos públicos, que por vezes acabam só gastando, eles não representam muita coisa. Claro que todos têm a sua importância. Agora, defendem a reabertura imediata da indústria, do comércio, da liberação da prestação de serviços como forma de, pelo menos, começar a reparar os danos causados à nossa economia. Que não se enganem que os efeitos virão depois, não é agora não, virão depois. Eu vejo assim, isso aí é uma discussão que tem que ser feita entre o Ministério da Saúde, os governantes, o Ministério da Economia, e eu vejo isso, eles que têm que decidir o que vai ser feito, o que é melhor para a sociedade e para a economia. Os governadores do Sudeste, olha a região do Sul e do Sudeste, as regiões mais ricas do Brasil, se danaram a editar decretos e mais decretos, fecha isso, fecha aquilo, sem consultar a União, sem consultar o Presidente da República e outras autoridades. E agora estão a pedir, com o pires na mão, ajuda. Agora, se eles estão pedindo ajuda, você imagina os governadores do Norte, do Nordeste, como é que não estão? Eu estou te falando, Muniz, eu não tenho uma opinião formada sobre isso aí e como é que isso vai ser resolvido. Eu acho que essa discussão ela está bem acima lá do meu Agora, isso tem que ser feito assim, sem paixões partidárias. Exatamente. Sem ideologias. Sem pensar, porque tem muita gente já pensando em 2022, isso é um equívoco. Muniz, não é hora de você pensar em coisas partidárias, em religião, não. Cada um tem sua religião, tem seu partido, mas o momento é outro. O momento é de reflexão, é de solidariedade, é de ajuda mútua, e a gente dar as mãos e atravessar essa crise que nós estamos passando, vencer essa pandemia. Eu acho que o momento não tem espaço para você estar fazendo uma discussão nesse nível. Eu acho que eu tenho a minha religião, você tem a sua, eu sou de uma linha política, você é de outra. Né? Mas o momento não dá para você ir buscar essas coisas. O momento agora é outro. Sim. Como é que nós vamos fazer para atravessar isso? Claro. Quem é que está precisando de ajuda? Quem é que está precisando de
um pedido de socorro, quem é que está precisando, pelo menos, de um bom dia, uma boa tarde. Na hora de apontar culpados e nem de apresentar super-herói. Não né? tem culpado e nem tem herói nesse momento. É verdade. Isso é o que eu Sim, penso. com certeza. Vamos voltar então ao nosso curso normal aí. A ordem agora é flexibilizar para melhorar, né? Nesse sentido, o Ministério do Trabalho já recebeu alguma orientação via Brasília no sentido de flexibilizar também a fiscalização às empresas que certamente irão ter dificuldade para honrar seus compromissos com os seus empregados e atrasarão salários? O governo está tratando, inclusive, dessa questão dos tributos. Aí tem uma série de discussões que estão sendo feitas no Congresso Dando Nacional prazo, a respeito disso isenção. aí. E o momento, a fiscalização hoje, eu acho que essa questão aí, o empresário não deve se preocupar com esse problema, porque a fiscalização é um trabalho essencial, mas ela vai fazer algumas coisas que seja de emergencial mesmo. Não tem fiscalização na rua em nenhum sentido, acho que de nenhuma categoria hoje. Agora, o momento é tanto que o governo, para responder a tua resposta, ele colocou essa medida emergencial para as empresas. Ora, se a empresa está lá fazendo esse acordo, ela está entrando dentro de um universo que não cabe nem fiscalização. Agora, a não ser que a empresa vá descumprir os contratos, porque dentro da própria medida provisória tem algumas regras, né? Algumas regras que o empresário não pode estar desobedecendo. Mas não é momento para o empresário hoje estar pensando que vai receber uma fiscalização, e nem a fiscalização, e nem o governo está pensando nisso. A gente está pensando em atravessar a crise e todo mundo possa atravessar com vida. Claro. Não menosprezando os demais ocupantes do cargo que hoje você ocupa, e por lá passaram alguns amigos meus, outros, alguns até que não estão mais conosco, como é o caso do Dr. Ribamar, Zé Ribamar Pinheiro de Almeida, Nabir Bistene, que ainda está com a gente. Você conseguiu, dada a sua experiência como auditor, né, como funcionário de carreira, adotar algumas medidas e conseguir mudar para melhor essa relação entre o Ministério do Trabalho e as empresas, sem deixar de descumprir, né? Sem deixar de cumprir a lei. Isso é uma coisa sua mesmo ou é fruto de um entendimento com outros servidores que, como você, também são de carreira? Não, você não faz uma administração só. Nós temos os fiscais, temos os administrativos, e você tem que ter uma política de administrar. E eu sempre pensei, desde que eu entrei na fiscalização, que para existir empregado tem que ter empregador. Então, a economia gira através de quem tem, o tino de empreendedorismo, de colocar o seu capital em risco. E tem outras pessoas que preferem ser empregado. E eu vejo assim, não dá para você ser nem mais lá e nem mais cá. Eu acho que o empregador tem que respeitar os direitos do trabalhador e o trabalhador tem que cumprir com suas obrigações com o empregador. Eu penso assim, o empregador, ele coloca o capital dele em risco e o empregado coloca o seu trabalho à disposição do empregador. Tem que haver um equilíbrio. A fiscalização não pode estar achando que o empregador... Cada um deu uma importância. Que o empregador é isso, é aquilo. Não. Até que me provem o contrário, todo empregador, ele é um cidadão de boa fé. Assim como todo trabalhador também. Agora, existe uma legislação que tem que ser obedecida e todos nós sabemos qual é, aonde você não deve desrespeitar. Eu parto desse princípio, tenho uma boa relação
com as federações, com os sindicatos, com os trabalhadores, com os empresários. E a vida é assim, não tem aquele eu sou melhor ou pior. Cada um tem a sua importância. E nós temos que trabalhar juntos. Agora, o que se passa na cabeça do cidadão que, vamos preservar os empregos, mas não quer preservar, então, as empresas? É impossível. Essa resposta eu não posso responder porque não passa na minha cabeça. Para mim, para ter... Você já respondeu a pergunta. Para ter muito emprego, concordo plenamente. Nós temos que ter empresários fortes, uma economia forte, e motivando a quem tem um capital, não investir em alguma coisa. Eu penso assim, às vezes tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas rapaz, eu não vou investir porque eu vou ter muita dificuldade ali, aqui, fica no mercado da especulação. Já tem outros que não, nem tem dinheiro, mas investe. E se dão bem, porque você só tem um crescimento de capital se você tiver coragem de investir. Uns investem na Bolsa, outros investem em empresas e várias outras modalidades. E para isso é que gera a economia, é o que gera o emprego e o trabalho, porque nós estamos falando de empregos formais, mas tem o trabalho também que é o informal, que as pessoas não querem ser empregadas, ou outras não tiveram acesso, não têm acesso ao emprego. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, como é que funciona, e não é a fiscalização que vai definir isso. Certamente. Porque se não fossem as empresas, não teria os empregados, não teria o tributo que o empregador recolhe, os encargos sociais, que é para cuidar do nosso país, dos nossos municípios, das nossas cidades. Então, isso tudo você tem que estar pensando como é que funciona. Se você for pensar só por um viés, aí você não vai enxergar nada. Legal. A gente falando aqui sobre relação de trabalho, né, patrão e empregado, o nosso gerente de recursos humanos e de pessoal, muita gente confunde RH com o setor de pessoal, uma coisa diferente da outra, né? Francisco Faustino gostou tanto da conversa que saiu da sala dele lá em cima e veio aqui. Seja bem-vindo aqui ao estúdio. Isso aí é um velho amigo? Um velho amigo meu, do início da minha carreira, quando eu tomei posse no Ministério do Trabalho, que eu conheço o Faustino e tinha um outro também. Eu só espero que essa amizade não vá prejudicar a nossa relação aqui. Era o seu... Rapaz, Faustino, tinha uma outra pessoa também que trabalhava com vocês, que sempre estava lá. Se não me engano, era um contador. É o seu Guilherme. Seu Guilherme. Um paraense que virou a criança. Eles eu conheço de longas datas e para mim é uma honra e um privilégio poder ter poder trabalhar com essas duas pessoas. Superintendente, eu ia perguntar para Vossa Excelência sobre o sistema FIAC e também FEComércio, como seria essa relação. O senhor já antecipou que eles trabalham na possibilidade de um acordo coletivo, né, para resolver sem muita burocracia. Ótimo. E como é que fica a questão dos prestadores de serviços? Também representa eles têm uma importância muito grande no nosso PIB e na nossa economia. O senhor responde depois do intervalo, tá bom? Tá bom. E a gente vai ao intervalo comercial e volta em 2 minutos. Até já. Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, primeira edição, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 56 minutos. Bom dia para você que nos prestigia aqui na nossa capital Rio Branco. Você também no interior, pessoal de Bujari, de Quinari, que sempre participa também da nossa programação, fazendo perguntas. Muito obrigado pela audiência. Porto Acre, né? Cidade histórica, Acrelândia, parte de Serra Madureira, está todo mundo ligado aqui na sua TV Rio Branco. Nos demais municípios, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, aí muda a sequência, né? E não no 8.1, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Agora são 11 horas e 56 minutos, nós estamos aqui a entrevistar desde o primeiro bloco o superintendente regional do Ministério do Trabalho, o economista e ex-deputado Taumaturgo Lima, cruzeirense,
É? De Mâncio Lima. Pertinho ali. Na mesma região, do Juruá. É. Aliás, esse sobrenome é forte na região. Né? É histórico, né? É histórico. Seu irmão também foi deputado? Não. Foi secretário. Secretário. E presidente do Banco da Amazônia. Isso. Ele tem um arquiteto também, né? Tem um que é arquiteto também. Não, é só eu e ele mesmo. Ah, tá. Muito bem. São 11h55, agora faltam 3 minutos para as 12 horas. Fique à vontade, superintendente, para responder a pergunta feita no bloco anterior, na virada do bloco, digo. O pessoal da FEAC, da FEComércio, encaminha já um acordo coletivo. E os prestadores de serviços, os que trabalham com prestação de serviços? Não tem nenhum problema. Quem trabalha nas empresas de prestação de serviço, ele vai fazer o acordo com a empresa que ele está trabalhando para prestar o serviço, seja para o governo estadual, seja para uma outra empresa. Então, não tem nenhum problema. A empresa de prestação de serviço, ela assina o contrato de trabalho com seus empregados. Então, o acordo vai ser com ela, não é com quem contratou a empresa. Então, isso aí é pacífico, não tem nenhuma dificuldade. Agora, eu queria dar uma informação, o Muniz, que é de fundamental importância. O Ministério da Economia, a Superintendência do Trabalho, ela não está atendendo ao público. Mas está na quarentena? Está na quarentena, que é uma orientação do Ministério da Economia, mas nós estamos atendendo os nossos o cidadão 100% na questão da carteira digital, que ele pode acessar através do smartphone, da internet, o seguro-desemprego, que ele pode ter acesso pelo sistema web, no caso da MP 936, do emergencial, a própria empresa vai dar entrada no seguro, não precisa o cidadão ir para o Ministério da Economia, lá para a superintendência. Então, nós estamos fazendo os nossos serviços, todos eles, via digital, através das ferramentas digitais, ou do telefone, ou do e-mail. Nós estamos atendendo 100%. Eu queria disponibilizar aqui, tem a parceria com o Cine também, atendendo do mesmo formato. O e-mail é trabalho.ac@mte.gov.br. Você pode fazer uma consulta através do e-mail, seja uma consulta trabalhista, seja do seguro, seja da carteira de trabalho. O telefone que você pode ligar é o 3212 3300. 3212 3300. 3300, você pode ligar para esse telefone. Esse é do Ministério da Superintendência do Trabalho. E também tem o telefone do Cine, que é o 0800 647 8182. O Cine é nosso parceiro, também está fazendo esse atendimento. Então, qualquer dúvida, qualquer serviço que o cidadão precise da Superintendência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, ele não precisa se deslocar da sua casa. Ele pode fazer através das ferramentas digitais. Ou então ele pode entrar... É até mais prático, né? É mais prático, ele não precisa pagar passagem. Ele pode entrar também no site do Ministério, que é brasil.gov.br. Não, é gov.br só. Brasil.gov, é isso mesmo. Então, ele pode acessar essas ferramentas sem sair de casa. Tem o telefone, ou que ele tem uma dúvida, passa um e-mail, nós respondemos todos as nossas demandas, no máximo em 48 horas. Que bom. Então, não precisa ele estar preocupado, eu estou com o meu seguro, tenho que ir na superintendência, ele não precisa. Ele pode entrar na plataforma do Ministério do Trabalho e nós vamos dar toda a informação e prestar o serviço que o cidadão tem direito. Legal. São 12 horas e 1 minuto agora no ar. Qualquer dúvida, para ser mais prático, você pode ir no Google, qualquer outro site de busca, e aí digitar
site oficial do Ministério do Trabalho ou do Do Cine. Ministério da Economia, do Cine, Pronto. entendeu? Tem todo passo a passo, né? Não tem todas as informações. Gov.br. Então, gov. fazendo uma correção, o site oficial do governo é gov.br. Então, você lá tem todas as plataformas que vai poder ter acesso e ter o serviço que o governo disponibiliza para o cidadão. Surpreendente, a palavra de Deus diz que a nós não pertence o dia de amanhã, né? Mas a gente precisa fazer projeções. Aliás, projeção é o que mais gostam de fazer os economistas, né? Gostam de fazer, Diogo. Como será, a partir do fim da pandemia, ela vai passar? O governador sempre diz, o coronavírus vai passar e a vida vai continuar. Muito bem. E como é que vai ser, na sua opinião, essa relação do governo federal, através do Ministério do Trabalho, aqui representado pelo senhor, com as empresas? Eu vejo assim, muitas coisas têm mudado muito e está mudando. Primeiro, que você está vendo hoje os serviços do governo federal é tudo através do sistema digital. Você tem carteira de trabalho, seguro-desemprego, você tem o e-social e o governo vai fazer o melhor para ter uma boa relação e está fazendo para ter uma boa relação com as empresas e melhorar essa relação. Está sendo feito, um serviço melhor, porque antes você precisava, a empresa tinha que levar um monte de documento para o Ministério do Trabalho. Hoje é tudo no e-social. Você lá do Ministério do Trabalho mesmo, você já acessa a empresa. Isso tira um custo muito grande da empresa, porque fazia cópia, Então essa relação ela está sendo construída e vai ser construída ao longo do tempo para melhorar. E os tempos estão mudando. A outra coisa, o trabalhador precisava ir no Ministério do Trabalho, ficava numa fila, esperando. Saindo ali da Marechal Deodoro. Vinha de outro município, vinha da zona rural. Hoje ele não precisa mais. Ele faz através das ferramentas digitais. Então, o governo está trabalhando para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a vida das empresas. Pode consultar também o saldo do FGTS? Do próprio... Pode, no seu smartphone, você consulta o saldo do FGTS, você consulta as suas férias, você consulta o recolhimento da Previdência Social. Então, você tem toda a sua vida profissional dentro desse cadastro. É um mundo moderno, porque não tem mais como, no século XXI, você ter aquela carteirinha lá, assinada numa folhinha, que depois você tinha que ir na Previdência Social para saber se estava recolhido, tinha que ir na Caixa Econômica para saber se o seu FGTS tinha sido recolhido. Então, você tem tudo na palma da sua mão para saber da sua vida profissional. Então, eu vejo isso como um avanço muito grande. O e-social para a empresa também foi um avanço muito grande que aconteceu. Tanto facilita a vida da empresa, como do próprio governo e do trabalhador. A reforma trabalhista em si, na sua opinião, também representou ou representa um avanço? Teve muitos avanços a reforma trabalhista. Tem muitas discussões com ela, mas ela teve seus avanços e tem algumas situações que tem discussões pelos tribunais, pelo próprio sindicato, que não acharam que foram adequados, mas isso faz parte de uma lei. A lei, quando ela vem, ela não contempla tudo. E a lei, quando você sanciona uma lei, ela vai para o Congresso, passa por todo aqueles trâmites, ela no futuro ela pode ser melhorada, não acaba ali. Ora, eu tenho um dispositivo dentro da legislação que não está contemplando e não está atendendo o que nós pretendíamos. Aquele dispositivo pode ser alterado. Então, isso para mim não me preocupa. O que me preocupa é você ver o que tem de bom, o que melhorou, o que não melhorou, e ir trabalhando para melhorar o que não está bom. Eu vejo dessa forma. Há mais de 4 anos o senhor é superintendente do Ministério do Trabalho.
aqui no Acre. Mas o senhor é concursado, o senhor é um auditor de carreira desde 96, ou seja, o senhor também é um trabalhador. E qual é a sua opinião a respeito daqueles que afirmam que a reforma trabalhista representou ou representa um retrocesso? Eu respeito. Mas discorda. Hã? Mas discorda. Eu respeito, tem algumas coisas que eu concordo e tem outras que eu discordo, mas eu respeito, cada um tem o direito. Poderia ter sido melhor? Eu acho que sim, eu acho que tem alguns pontos que poderia, mas isso pode ser modificado, isso pode ser discutido, as leis podem se modificar. Sim. O que nós tínhamos em 1980, Talvez hoje, não sirva mais para a gente. No momento, hoje, né? o Muniz, tem uma situação que nós temos que acordar. As atividades, elas mudaram. A relação de trabalho ela mudou, de emprego. Você hoje está surgindo atividades que a legislação não contempla. Nós temos o trabalho em casa, que as pessoas gostam de chamar home office. Isso. Eu prefiro trabalho em casa. Não tem nenhuma legislação hoje. Que, na verdade, essa expressão, me permita, é equivocada. Home office devia ser house office, porque home quer dizer qualquer casa. E o pessoal não está trabalhando em qualquer casa, está trabalhando na sua casa, na sua residência. Então, né? não no tem, seu lar. Exatamente. Para mim, eu trabalho em casa. Isso. Não tem uma legislação que proteja essa nova atividade. O aplicativo, as pessoas, o serviço do aplicativo, ele está nesse... aí que ninguém sabe qual vai ser o futuro, como é que vai... Aliás, até há uma expressão meio equivocada, o surpreendente nessa história. Eu vi muita gente dizer assim, o governo vê isso de forma invisível. Bom, se vê de forma invisível, então não vê. Não tem nada São de os invisíveis. Não tem nada de... É porque o mundo está mudando numa rapidez tão grande, surgindo novas formas de você trabalhar. É o caso do aplicativo, é o trabalho em casa. E tem vários outros tipos de atividades. Você acha que a tendência é aumentar ainda mais? Eu acredito o chamado home office? Você acha que o trabalho em casa, a tendência é aumentar ainda mais? O exemplo do Ministério da Superintendência do Trabalho, sem perder a qualidade. Ministério da Economia, que você pode fazer o seu serviço todo através do sistema digital. É uma forma de a gente amenizar também essa confusão no trânsito, né? O mundo economizar tá mudando, gasolina. Então vai surgindo nova forma de trabalho, vai surgindo novos equipamentos, a sua casa vai mudando, a forma é geladeira inteligente, é uma série de coisas. A legislação não acompanhou, nem vai acompanhar da forma, ela vai ter que ir se adequando de acordo com as novas formas de trabalho que tem para atender essas pessoas. O senhor concorda, então, que muitas funções, muitas profissões deverão ser extintas nos próximos anos? Muitas já foram e vão surgir outras profissões que elas vão saindo. Esse processo todo nos impõe o risco de termos precariedade em algumas atividades? Sim, pode acontecer, mas nós não podemos modificar isso. Isso vem sem a gente perceber. Quem se opor vai ser atropelado. Não tem nem como se opor, porque eu vou te dar o processo natural. É o processo natural do mundo, da tecnologia. A tecnologia hoje é quem está ditando como nós vamos viver. Eu vou te dar um exemplo. Telefonista era uma profissão que era das mais importantes dentro de uma empresa. É verdade. Hoje todo mundo tem um celular, as empresas nem telefone fixo tem mais. Muitos nem usam mais o telefone. O Telex, lembra do Telex? Que tinha os profissionais. Essas profissões foram extintas. Você hoje não tem mais essas profissões. Então, e várias outras que dá para citar aí. Vou dar um exemplo aqui da produção de um jornal impresso. O jornal impresso. O jornal impresso começava às 7 da manhã e as últimas turmas saíam já na madrugada na manhã do dia seguinte.
Quando o pessoal da redação ia embora, vinha o pessoal da revisão, depois a composição, paginação, impressão e distribuição. Quando o pessoal da distribuição completava, então, concluía suas atividades, já era o dia seguinte e o pessoal da redação estava chegando para produzir um novo jornal. Quantas atividades isso não existe saiu? mais. O tipógrafo, o impressor. Não existe mais isso. Não existe mais. Então. Aliás, você chega nas redações hoje, no final de tarde, que antes era assim de gente, não tem mais ninguém. Está todo mundo nas suas casas. As pessoas perceberam? Elas foram sumindo de uma forma que nós não percebemos. Nós estamos interessados em saber o que vem, o que está chegando. Agora, se por um lado isso reduziu os custos, reduziu também os empregos. Reduzir emprego, mas também gerou outras oportunidades, sim, porque claro. Criou os blogs, criou uma série de outras atividades. A diagramação eletrônica. Diagramação, a impressora 3D, que essas pessoas que estão fazendo. Tudo mudou, né? Esse trabalho. Então ele vai se modificando e quem está aqui no mundo que está sendo extinto, o mercado de trabalho, ele vai migrando para onde estão aparecendo novas oportunidades. Então, isso faz parte. Superintendente, está terminando o programa, mas é o seguinte, mês passado nós fizemos uma entrevista que foi coisa rápida, não deu para o senhor explicar em detalhes o objetivo daquele seminário lá no auditório da FIAC. O senhor tem um minuto ainda para falar sobre isso. Só para concluir, então, a nossa entrevista. Nós fizemos aquele seminário que era uma programação que tinha da Secretaria do Trabalho e Previdência, do Ministério da Economia e do nosso Superintendência, que foi sobre a prevenção da LEDOR. Porque é uma doença que atinge muitos trabalhadores brasileiros, principalmente caixa de supermercado, quem trabalha pegando peso, enfim, a dona de casa que todo dia está repetindo a sua atividade. Então, é um programa do governo federal para estar orientando as pessoas, não só os trabalhadores, mas todo cidadão, para como se proteger dessa doença que é a LEDOR. E nós tínhamos um calendário para o ano todo sobre acidente do trabalho, sobre o dia do empregado doméstico, o dia do trabalho, enfim. Só que foi interrompido por conta da situação que nós estamos passando. Agora, aquele seminário foi muito bom, nós tivemos uma parceria com a FIAC, com a imprensa, inclusive, a TV Rio Branco nos honrou com a sua presença lá, e foi muito importante, porque nós trouxemos acadêmicos da Unimeta e Da Uninorte? Não, da Unimeta e do Federal, o IFAC. Do IFAC participaram. Isso. E as empresas também participaram, que foram convidadas. E eu achei assim de fundamental importância a gente poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de prevenção, porque essa é uma das coisas que você estava falando. O que que nós vamos fazer pelo empresário? Isso aí é uma das formas de você estar ajudando as empresas. Por quê? Porque você cria um ambiente que o próprio trabalhador também vai se cuidar, para que ele não possa adquirir uma doença como a LEDOR, que é uma doença muito grave. Conversei aqui com o superintendente regional do Ministério do Trabalho, o economista e ex-deputado federal, Taumaturgo Lima. Superintendente, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, um excelente fim de semana. Obrigado, Muniz, obrigado à TV Rio Branco e muito obrigado. A gente volta agora na próxima segunda-feira com mais um bom programa para você. Então, todos uma boa tarde e excelente final de semana. Valeu.